7 décadas após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, cerca de 80 novos fragmentos dos textos antigos foram revelados ao público. Acreditavam que esses escritos haviam desaparecido para sempre. Mas, e se a inteligência artificial tivesse acabado de descobrir algo que nunca deveria ter vindo à tona? Em 2021, uma equipe de arqueólogos adentrou uma caverna intocada por 6 décadas, sabendo que o que quer que estivesse lá dentro poderia mudar tudo. Um mero fora da caverna. Você me ouve, eu te ouço. Venha depressa, descobrimos coisas incríveis, mesmo o que vocês encontraram. O que eles encontraram não era apenas um texto sagrado. Era uma narrativa deliberadamente oculta, traçada em grego, emoldurada pelo hebraico e trancada a 7 chaves por um motivo. Então a tecnologia interveio. Algoritmos conectaram as peças que faltavam e deram voz ao que estava em silêncio. E o que veio à tona não é algo que deveríamos ver. A inteligência artificial desvendou os manuscritos do Mar Morto, e a verdade é mais perturbadora do que qualquer um imaginava. 15 colunas de texto em grego antigo vistas pela primeira vez em quase 2000 anos. O silêncio se foi substituído por algo impossível de ignorar. E para quem ainda se apega a crenças antigas, a próxima parte não será fácil. Zacarias escreve sobre o que está por vir desde a reconstrução do Templo e de Jerusalém até a vinda de um rei messiânico, a descida à Caverna do Horror. Quando arqueólogos desceram a uma caverna na Judéia em 2021, não estavam apenas à procura de ossos ou cerâmica. Buscavam algo mais profundo, algo que havia permanecido enterrado sob a poeira e o tempo por mais de 60 anos. O que descobriram foi apenas o começo. O verdadeiro choque viria mais tarde, quando a inteligência artificial entrou em cena para juntar as peças do quebra-cabeça. Chegaremos lá, mas primeiro vejamos onde tudo começou. Para entrar na caverna, os pesquisadores tiveram que descer de rapel um penhasco íngreme de 80 metros. Não era apenas arriscado, era fisicamente exigente. Mas para Oren Abelman e sua equipe na Autoridade de Antiguidades de Israel, o esforço valeu a pena. Escondidos nas profundezas daquelas rochas estavam fragmentos de textos antigos. E não quaisquer textos. Eram pedaços dos manuscritos do Mar Morto, pequenos fragmentos frágeis que de alguma forma sobreviveram a séculos de calor, decomposição e silêncio. Abelman admitiu que o que encontraram não era muita coisa em tamanho. São fragmentos minúsculos, disse ele, mas mesmo fragmentos podem dizer muito quando colocados na ordem certa. A equipe conseguiu remontar alguns deles como um quebra-cabeça. Lentamente, frases e significados começaram a voltar à vida, oferecendo uma ideia aproximada do que um dia existiu. A caverna onde tudo isso aconteceu é oficialmente conhecida como Caverna 8, mas a maioria a chama de outra coisa, a Caverna do Horror. Esse nome não foi escolhido ao acaso. Ele surgiu do que foi encontrado lá dentro. Nas décadas de 1950 e 60, exploradores como o professor Yigal Yadan e o professor Yanan Haroni já haviam investigado o local. Até mesmo os beduínos da região do Negev se interessaram por ele. Suas descobertas revelaram um cenário assombroso. Por volta de 35 dos Jukirikos, durante a queda da revolta de Bar Kokhba, um grupo de homens, mulheres e crianças judias buscou refúgio na caverna. Cerca de 40 pessoas no total. As forças romanas rapidamente cercaram a área e acamparam logo acima do penhasco. Sem saída, as pessoas lá dentro enfrentaram uma escolha impossível. Recusaram-se a desistir. Uma a uma morreram presas, sedentas e esquecidas. Seus esqueletos permaneceram onde caíram. Isso, mais do que qualquer outra coisa, explica por que a caverna ganhou seu nome sombrio. Agora, avancemos para os dias atuais. Esses novos fragmentos foram retirados da mesma caverna. E graças às ferramentas modernas, os estudiosos puderam examiná-los mais de perto do que nunca. Mas não é apenas o olho humano que os estuda agora. A inteligência artificial entrou em cena, e o que ela está começando a revelar pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre esses textos antigos. Deixe-me explicar. Os pergaminhos que sobreviveram. Depois de tantas décadas, encontrar algo novo na Caverna do Horror parecia improvável. Mas às vezes são os mínimos detalhes escondidos à vista de todos que mudam tudo.
Desta vez, o que parecia ser apenas uma mancha na Terra provou ser muito mais significativo. Mais de 60 anos depois de os professores Yigal Yadan e Johanan Aharoni terem examinado a caverna, os cientistas retornaram com ferramentas aprimoradas e uma visão mais apurada. O ambiente seco, protegido e remoto da caverna preservou muito bem o que quer que tenha restado em seu interior. Mesmo assim, o ambiente não era fácil de lidar. A pouca luz e as densas camadas de poeira dificultavam a percepção de qualquer coisa em comum. Um membro da equipe, um arqueobotânico, avistou algo sutil, marcas tênues em um grupo de fragmentos muito pequenos. À primeira vista, nada neles parecia especial. Mas, com um estudo mais atento, aqueles pedaços empoeirados revelaram vestígios de tinta, indícios de escrita que apontavam para uma descoberta importante. Eram pedaços de um pergaminho antigo. Era uma pista sutil que poderia ter passado despercebida, mas que despertou uma nova onda de entusiasmo. Em regiões mais úmidas, esses fragmentos teriam se decomposto a ponto de ficarem irreconhecíveis. Mas dentro dessa caverna no deserto, eles permaneceram ocultos e intocados por quase 2000 anos. A história dos manuscritos do Mar Morto começou na década de 1940, quando os fragmentos mais antigos foram encontrados. A maioria desses manuscritos estava ligada a uma comunidade que vivia em Qumran. Muitos pesquisadores acreditam que esse grupo era conhecido como os essênios, uma seita judaica, com crenças e textos distintos, embora essa ideia ainda seja questionada. O que tornou os manuscritos do Mar Morto uma descoberta tão extraordinária foi o seu conteúdo. Eles não eram meras cópias de obras religiosas conhecidas. Continham os manuscritos bíblicos mais antigos já encontrados juntamente com textos judaicos que haviam desaparecido ao longo do tempo. Esses escritos ofereciam uma visão mais precisa das crenças e debates que moldavam a vida judaica na época. Eles também forneceram informações sobre como o cristianismo primitivo surgiu nesse mesmo contexto. Mas agora outro fator entrou em cena. A inteligência artificial está sendo usada para estudar esses fragmentos de maneiras que nenhum ser humano conseguiria e o que ela está revelando. Clicar no botão curtir pode te levar um passo adiante nessa jornada fascinante. A criança à cesta e os pergaminhos. Escondida sob camadas de solo seco e poeira de séculos, a caverna começou lentamente a revelar fragmentos de um mundo há muito perdido. Junto com os pedaços de pergaminho, os arqueólogos descobriram algo profundamente humano. Perto da entrada da caverna, logo abaixo de duas pedras planas, encontraram os restos mumificados de uma criança. Acredita-se que a criança com idade estimada, entre 6 e 12 anos, tenha sido colocada delicadamente em posição fetal com a cabeça e o tronco envoltos em tecido, enquanto os pés permaneciam descobertos. Em suas mãos ela segurava outra tira de tecido. O cuidado com que a criança foi colocada sugeria que o sepultamento havia sido feito com intenção e atenção. Testes posteriores mostraram que os restos mortais tinham cerca de 6.000 anos. Essa descoberta foi impressionante não apenas pela idade, mas também pelo excelente estado de preservação. O ar seco da caverna ajudou a manter o corpo intacto, preservando-o no tempo. Os pesquisadores acreditam que tanto o clima quanto o método de sepultamento desempenharam um papel importante em sua sobrevivência ao longo dos séculos. O pequeno corpo envolto e repousando sob a terra parecia uma mensagem silenciosa enviada de um passado distante. A equipe descobriu mais à medida que avançava para o interior da caverna. Lá encontraram uma grande cesta trançada. Seu estado de conservação era quase perfeito. Perfeita, firmemente tecida e claramente projetada para armazenamento. Estimou-se que a cesta comportasse cerca de 100 litros. Testes posteriores dataram-na do período Neolítico. Revelou-se a cesta mais antiga já descoberta, datando de quase 9.000 anos atrás. Oren Abelman explicou que descobertas como essa fornecem aos pesquisadores novas perspectivas sobre o progresso da humanidade primitiva. A cesta data do período Neolítico B anterior à cerâmica. Ela marca uma era em que os povos do Oriente Próximo estavam gradualmente abandonando a caça e a coleta. As primeiras aldeias agrícolas começavam a se formar. Este foi um ponto de virada na história da humanidade. As pessoas começavam a se estabelecer, cultivar alimentos e construir moradias duradouras.
A cesta era mais do que um mero item de armazenamento. Ela refletia um modo de vida que começava a emergir. A caverna revelou mais do que pergaminhos e vestígios antigos. Isso proporcionou aos pesquisadores uma rara visão de como os povos antigos viviam, cuidavam das crianças e armazenavam suprimentos. Cada descoberta acrescentava mais uma camada à história, ecos dos profetas. Nem tudo que sobrevive do passado permanece inteiro. Às vezes chega até nós em fragmentos desgastados e quebrados, mas ainda fortes o suficiente para conter significado. Isso se aplicava aos pedaços de pergaminho descobertos durante a escavação. Embora incompletos, alguns fragmentos puderam ser reunidos. Ao todo, cerca de 80 pedaços de pergaminho distintos foram recuperados. Após um estudo detalhado, os pesquisadores os conectaram ao rolo dos 12, também conhecido como rolo dos profetas menores. Partes desse rolo já haviam aparecido antes. No início da década de 1950, beduínos da região de Nahal Haver encontraram fragmentos semelhantes e, posteriormente, os venderam em Jerusalém. O que tornou esses novos fragmentos especiais não foi apenas sua idade ou estado de conservação, mas também o idioma em que foram encontrados. Assim como descobertas anteriores, esses fragmentos foram escritos em grego e não em hebraico. O pesquisador Oren Abelman observou que isso era incomum. A maioria dos textos bíblicos encontrados no deserto da Judéia está escrita em hebraico ou aramaico. Rolos gregos desse tipo são raros na região. A caligrafia mostrou que 2 escribas diferentes trabalharam no texto, cada um com um estilo ligeiramente distinto. A redação não correspondia exatamente à Septuaginta tradicional, a versão grega mais conhecida da Bíblia hebraica. No entanto, Abelman explicou que o pergaminho ainda está conectado a ele, parece ser uma variação ou reelaboração da Septuaginta, sugerindo que as comunidades que usavam esses textos tinham suas próprias abordagens para preservar e compreender as Escrituras. A textura do pergaminho coincidia com peças anteriores encontradas na mesma região. Essa semelhança ajudou os pesquisadores a confirmar que os fragmentos pertencem ao mesmo pergaminho descoberto muitos anos antes. Quanto à escrita em si, o texto provém dos 12 livros proféticos encontrados tanto na Bíblia hebraica quanto no Antigo Testamento cristão. Os estudiosos conseguiram identificar cerca de 11 linhas a partir dos fragmentos recentemente reunidos. Algumas dessas linhas vieram do livro de Naim. Essa seção descreve o julgamento e a força divinos, retratando um mundo abalado pela ira de Deus. Outra parte faz referência ao livro de Zacarias. Essa passagem centra-se na responsabilidade moral e na reconstrução da vida comunitária após o exílio babilônico. Ela incentiva a justiça a ter honestidade no julgamento e alerta contra pensamentos nocivos e falsas promessas. Embora os fragmentos sejam minúsculos, sua importância é enorme. Elas oferecem um vislumbre direto de como os escritos antigos eram lidos, copiados e compartilhados. Cada palavra sobrevivente permite que os pesquisadores acompanhem como os textos sagrados viajaram através do tempo e entre culturas. E dentro desses pedaços de pergaminho enterrados por séculos e quase perdidos, permanece uma ligação com as vozes que um dia os leram em voz alta e os transmitiram. Linha após linha, rolo após rolo, olhos digitais sobre tinta antiga. Acontece quando algo antigo é combinado com a tecnologia moderna para trazê-lo de volta à vida. Esse foi o desafio enfrentado pelos pesquisadores ao estudar os frágeis fragmentos da Caverna do Horror. À primeira vista, os pedaços não pareciam impressionantes. A maioria era minúscula, alguns não maiores que uma unha. Estavam rachados, escurecidos e enfraquecidos por quase 2.000 anos de desgaste e deterioração. Com tantos pedaços danificados espalhados por onde começar, Os métodos tradicionais tinham suas limitações e sempre havia o risco de causar mais danos durante a análise. A equipe precisava de uma nova abordagem. Desta vez, recorreram à inteligência artificial. Não estavam em busca de mensagens ocultas ou códigos secretos. Seu objetivo era simples. Eles queriam recuperar o máximo possível do texto original sem danificar o que restava.
Para começar, cada fragmento foi escaneado sob vários tipos de luz, incluindo luz visível infravermelha e ultravioleta. Esse processo revelou marcas tênues que o olho humano não conseguia detectar. Em seguida veio a etapa mais complexa. A equipe utilizou o reconhecimento óptico de caracteres OCR, mas não o tipo desenvolvido para impressão moderna. Esse sistema foi treinado especificamente para ler escritas antigas. Ele conseguia identificar letras gregas desbotadas e letras hebraicas antigas, que eram quase invisíveis. Cada caractere emergiu lentamente traço por traço, mas a digitalização e a leitura eram apenas o começo. Uma vez digitalizados, os fragmentos foram processados por um sistema de aprendizado profundo. Essa inteligência artificial foi treinada com vastas coleções de manuscritos, pergaminhos e inscrições antigas. Ela fez mais do que reconhecer palavras. Identificou padrões, estilos de caligrafia, layouts de pergaminhos e até mesmo tipos de tinta que apareciam em diferentes fragmentos. Então, o que toda essa informação revelou? Não previsões do futuro, mas evidências da existência humana. A IA começou a perceber que certos pergaminhos tinham a mesma origem. Compartilhavam características de caligrafia, métodos de costura e texturas de papiro, que indicavam oficinas de escribas organizadas, onde os textos eram cuidadosamente produzidos e copiados. Mesmo em comunidades distantes e isoladas, havia ordem e intenção. E onde os olhos humanos falhavam, a inteligência artificial enxergava com clareza o que a tinta revelava. Sob a escrita antiga, os pergaminhos carregavam algo muito mais pessoal, à medida que as digitalizações eram processadas e os dados continuavam a se acumular. Algo inesperado chamou a atenção dos pesquisadores. A princípio, parecia apenas pequenos detalhes, mas quando a IA examinou os pergaminhos mais profundamente, detectou algo humano, algo íntimo. Como isso era possível? Será que era realmente possível enxergar além das próprias palavras? Imagens multiespectrais e aprendizado de máquina já haviam ajudado a restaurar textos desbotados. Mas agora os paleógrafos estavam testemunhando algo completamente diferente. Os algoritmos não se limitavam a ler a linguagem. Eles identificavam padrões de movimento, pequenas irregularidades que apontavam para a pessoa que segurava a caneta. Pense em como reconhecer o nervosismo na caligrafia de alguém. O mesmo princípio se aplicava aqui. Cada traço, por menor que fosse, refletia parte do estado do escriba. Uma letra ligeiramente inclinada ou a tinta afinando no meio da linha revelavam pistas sutis, mudanças de pressão, hesitação, fluxo irregular. Era como seguir uma mão através do tempo. Cada variação se tornava uma impressão digital única preservada apesar de séculos de deterioração. Então, um fragmento se destacou claramente. Vinha do livro de Nahum. À primeira vista, parecia apressado, até mesmo confuso, com letras nítidas e tinta diluída. Alguns caracteres estavam curvados enquanto outros se inclinavam para a frente. Mas a IA não interpretou isso como descuido. Em vez disso, detectou microtremores nos traços. Esse nível de detalhe sugeria algo mais profundo. O autor estava doente. Suas mãos tremiam de medo ou da idade avançada. Será que ele estava se escondendo, correndo para salvar as escrituras antes que tudo se perdesse? Naquele momento, os pergaminhos se tornaram mais do que escritos antigos. Transformaram-se em instantâneos de sobrevivência. Não apenas textos religiosos, mas registros emocionais criados por mãos que tentavam preservar o significado enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ninguém sabe quem escreveu aquela linha, mas a pressão de seu aperto, o tremor de seu pulso ainda permanecem e por meio da tecnologia moderna finalmente podemos vê-la traçando os pergaminhos. Quando parecia que os fragmentos já haviam revelado tudo o que podiam, uma nova camada de significado começou a surgir. Uma que interligava geografia, idioma e história. Como mencionado anteriormente, os estudiosos acreditavam que um único grupo, possivelmente os Essenes, havia produzido os pergaminhos. Mas essa ideia começou a perder força com a entrada em cena da análise por inteligência artificial.
Com ferramentas capazes de detectar as menores diferenças na composição da tinta, na composição química, na textura do pergaminho e no estilo da caligrafia, uma história mais ampla e complexa emergiu. Os pergaminhos foram escritos não apenas em hebraico bíblico e aramaico, mas também em grego e paleo-hebraico. O paleo-hebraico era geralmente reservado para nomes sagrados. Isso por si só não era incomum. Mas quando esses fragmentos começaram a aparecer muito além de Qumran, em lugares como Wadi Muraba, e a Caverna do Horror, novas questões surgiram. Por que estavam tão dispersos? E será que foram todos criados por uma única comunidade? Foi então que a análise baseada em IA começou a desvendar ideias que permaneceram incontestadas por décadas. À medida que as máquinas rastreavam as sutilezas das diferenças linguísticas e as comparavam com os estilos de escrita regionais conhecidos, uma surpresa tomou forma. A uniformidade com que esses pergaminhos foram produzidos e copiados, mesmo tendo sido encontrados em locais distantes uns dos outros, apontava para um nível de organização inesperado. Alguns fragmentos apresentavam até mesmo edições intencionais, retoques de tinta e bordas costuradas de forma apressada, como se alguém estivesse correndo para salvar o que fosse possível em uma emergência. Quem foi o responsável por essa obra e por que foi feita tão rapidamente, o que antes parecia ser o esforço de uma única seita isolada? Agora se assemelhava mais ao trabalho de vários grupos, possivelmente comunidades espalhadas por Jerusalém e pela Galileia. De fato, algumas variações textuais encontradas nos fragmentos mais recentes da Caverna do Horror estavam completamente ausentes da coleção Qumran. Em vez disso, elas correspondiam a versões conhecidas de outros grupos judaicos mais próximos da cidade durante o domínio romano. Isso foi motivado por medo de sobrevivência ou uma última tentativa de proteger o conhecimento do desaparecimento. Muitos estudiosos agora acreditam que essa foi uma missão coordenada para evitar que os textos sagrados se perdessem para sempre. Eles acreditam que esse esforço se desenrolou durante a turbulência que se seguiu à destruição do Segundo Templo. Com o colapso das cidades e o desaparecimento da esperança, os pergaminhos foram passados de pessoa para pessoa. Alguns foram carregados pelo deserto, escondidos em cavernas, ou até mesmo enterrados junto aos mortos. Imagine como teria sido essa jornada. Escribas correndo riscos mortais. Mensageiros movendo-se silenciosamente por entre as forças inimigas. Guardiões selando pacotes de escrituras sob pesadas pedras. Se você gostou desta jornada conosco, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.